começando mais um podcast, o seu Pod Família, porque aqui a fé é vivida, a história é contada e a palavra é compartilhada. E esse mês é mais do que especial, pois estamos comemorando o mês internacional da mulher. E em especial, o mês de março, estamos gravando vários testemunhos que edificam, com o tema Elas Inspiram. Roda a vinheta, produção! Estamos aqui agora com a Rose, nossa membra da Igreja Vivendo em Família. Rose, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Tenho certeza que você tem vários testemunhos maravilhosos para contar, não é verdade? Com certeza. Então vamos lá, sem mais demora. Antes de você começar, conta pra gente um pouquinho dessa história, onde você mora, quantos filhos, é casada, solteira, conta tudo pra gente. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos os membros, né, da IVF. E onde chegar esse testemunho, né, essa nossa conversa, que Deus te abençoe. Então, meu nome é Rose, eu estou aqui na Igreja IVF, eu tenho 35 anos de evangelho, aceitei Jesus num momento muito difícil da minha vida, eu era muito oprimida, sabe, eu era católica há muitos anos e era muito oprimida, tinha alguns problemas de saúde, né? E Jesus fez uma obra muito grande na minha vida. Hoje eu sou divorciada, tenho 2 filhos, graças a Deus, 2 joias preciosas, né? E é isso, né? Graças a Deus estamos aí firmes. Rompendo em fé, né? Rompendo em fé. Um dia após o outro. Isso aí. Bom, agora conta um pouquinho pra gente. A senhora já deu um spoiler, né? Que a senhora era católica, né? Sim. Como que foi essa transição aí? Conta pra gente. Então, na época eu cantava no coral da Igreja Católica, e aí, mas sempre assim, desde criança, adolescente, eu tinha no meu coração o desejo de conhecer o Senhor Jesus, né? A gente, às vezes, saía à tarde, ia para encontros de jovens, e sempre tinha aquele pessoal que ficava entregando os folhetinhos, né, na rua. E eu recebia aqueles folhetinhos, eu nunca jogava fora. E no meu coração eu já tinha aquele desejo de conhecer um pouco mais, era muito curiosa para conhecer a palavra de Deus, né? E aquilo foi germinando no meu coração, até que um dia eu comecei a frequentar os cultos, né? Ouvir a palavra da verdade, e o Senhor começou a aumentar em mim aquele desejo, né? De conhecer o Senhor, aquela sede. E até que um dia eu aceitei Jesus. Foi o dia assim, mais feliz da minha vida. Quando a gente aceita Jesus, é uma alegria que invade o coração da gente, que é uma coisa muito linda, é inexplicável. É muito gostoso mesmo. Amém. É isso aí. E que a gente continue assim, né? Amém. Sempre voltando a esse primeiro amor mesmo, né? Amém, é preciso. Agora, conta pra gente, eu sei que a senhora tem vários testemunhos, né? Graças Foi a até Deus. difícil de escolher um. Sim. Mas conta pra gente aquele testemunho que foi um marco na sua vida, que foi talvez um divisor de águas, ou que mexeu muito com você e que realmente testou a sua fé. Conta pra gente. Então, como você já falou, foi até difícil escolher, porque Deus, Ele fez tantas maravilhas na minha vida, tantas, que assim, são muitos testemunhos mesmo, né? Mas Deus tocou no meu coração de trazer esse, porque como o tema é Mulheres que Inspiram, né? E eu acho que ele vai impactar muito, né? Que foi uma época que eu tive uma paralisia facial. Nossa. Em 2019, eu trabalhava numa empresa, há 7 anos, né, que eu já estava lá. E como os meus filhos ainda eram criança, adolescente, né, passando por essa fase, eu sempre tinha férias no mês de janeiro, né, para poder ficar mais tempo com eles, férias escolares, essas coisas. E eu não abria mão, né, dessas minhas férias em janeiro, porque era para mim uma prioridade ficar com eles, né, ficar com meus filhos. Então, o que acontece? Nesse ano, excepcionalmente, em 2019, me deram férias em março. Nossa.
E eu fiquei muito brava, Stephanie, muito brava, sabe? Porque eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com férias em março, sendo que meus filhos não vão estar lá, né? Eles já, no caso, eles já teriam tido as férias escolares deles, né? E já teriam voltado. E aí eu pensei assim, né? Esse ano, não sei o que, por que eles me deram férias em março. E aí eu fui em tudo, enquanto é pessoa fala assim, vai em fulano de tal que ele vai resolver suas férias. Eu fui na coordenadora, eu fui na supervisora, eu fui em todo mundo que me falaram, muda minhas férias, eu quero férias em janeiro. Ah, a gente vai ver o que pode fazer. E ninguém conseguiu fazer nada. Nossa. Ninguém conseguiu mudar as minhas férias para janeiro. E mal sabia eu que isso já era um cuidado de Deus. Isso era um cuidado já. Deus é lindo, ele vê lá na frente, a gente não vê o mal o que está acontecendo aqui, né? E aí o que acontece? As minhas férias seriam o seguinte, o feriado de carnaval daria no final de fevereiro. Então o que acontece? Eu ia emendar o carnaval, o feriado do carnaval com as minhas férias. Então as minhas férias ia dar mais ou menos uns 36 dias. E nessa época eu ainda não congregava na IVF, né? Eu congregava num outro ministério. E o pastor, ele tinha colocado um culto, tipo um retiro interno. Sim. Dentro da igreja, nos 3 dias de carnaval. Então, quer dizer, o retiro ia começar no domingo, aí ia ser domingo, segunda e terça-feira, né? O culto ia começar às 8 horas da manhã, todos os cultos. 8 horas da manhã, iria até às 18. Ia ser o dia todo, né? Ia ser o dia todo, os 3 dias, né? Sim. Assim, humanamente falando, não é fácil, né? Mas eu coloquei no meu coração que eu estaria nesses 3 dias, eu estaria lá, né? Cultuando ao Senhor e buscando ao Senhor nesse carnaval, nesse período de carnaval. Pois bem, fomos então, né? Comecei direitinho no domingo, na segunda, na terça, ainda sem entender o porquê que eu estava de férias em março, né? Mas, enfim, eu fui, né? Meus filhos foram comigo, graças a Deus, e ficamos lá os 3 dias. Quando foi na terça-feira, que era o último dia do retiro, eu lembro que na última oração, que foi às 18 horas, foi muito lindo, sabe? E a gente fez aquela oração para terminar o retiro interno. E aí veio uma irmã, sabe, Stephanie, que eu nunca vi, né? Se me perguntar quem é ela hoje, eu não sei, porque tinha muita gente lá. A irmã veio até mim e falou assim, olha, Rose, como que é o seu nome? Eu falei, Rose, Deus manda te dizer que está te dando livramento de uma grande enfermidade. Não. Tome posse. Eu falei, amém. Tome posse. Só que eu não imaginava o que eu passaria no dia seguinte. Não, foi justamente no dia seguinte. No dia seguinte. Não. Aí o que aconteceu? Nesse dia eu já estava sentindo uma dorzinha assim no ouvido, sabe? Na região assim do ouvido. E só que eu não dei muita importância não. Terminou lá o retiro, fui para casa, Stephanie, aquela dor foi piorando. Ela foi piorando. E eu lembro que eu tomei antipirona, né? Básica. Deitei e dormi. Né? Agradeci a Deus pelo livramento e tal, dormi. No dia seguinte, né, eu acordei, eu estava, portanto, de férias, né? Primeiro dia de férias, né? Primeiro dia de férias. Eu acordei e aquela dorzinha que eu estava sentindo no ouvido já doía toda a minha face, desse lado. Isso. Doía tudo, mas doía muito. Foi desse lado esquerdo. Doía tudo que você imaginar. E aí eu falei, mas que estranho. Eu fui e passei a mão no rosto, sabe? Quando eu passei a mão no rosto, eu vi que estava esquisito. O meu rosto estava estranho. Não estava normal. Aí eu levantei e fui diante do espelho. Quando eu olhei no espelho, Stephanie, meu rosto estava tortinho. Que isso? Estava completamente torto. E aquilo eu desesperei, eu gritei aos meninos, falei, olha minha cara como é que tá, gente, olha meu rosto como é que tá. E comecei a chorar, desesperada.
E nisso eu peguei o telefone, eu lembro que eu liguei para o pastor. Na época eu dirigia um culto na igreja chamado Tarde da Vitória, Sim. nas quartas-feiras. E aí eu liguei para o pastor na hora, liguei também para um parente e falei para ele, sabe? Falei, pastor, a minha cara está torta, o meu rosto está tortinho, eu não sei o que fazer. Ele falou, vai para o médico, irmã, a gente tem que orar, mas vai para o médico, porque com certeza alguma coisa está acontecendo, você tem que olhar a sua saúde. E aquilo me deu uma revolta na hora. Eu falei, não vou para o médico, não vou para o médico. Vai para o médico, irmã, você vai para o médico. E nisso eu peguei meu filho, né, coloquei dentro do carro e nós fomos. Acho que na época só estava um em casa, fomos para o médico. Chegou lá, o médico olhou para mim e falou assim, o que aconteceu? Eu falei assim, uai, eu dormi bem ontem e acordei assim. Mas eu lembrei da revelação, né? Eu lembrei da revelação. O Senhor está te dando livramento de uma grande enfermidade, né? Ele falou, senhora, mas a senhora fez algum esforço, alguma coisa? Eu disse, não, eu estava bem, estava ótima, eu estava na igreja, inclusive, e acordei assim, com o rosto torto, completamente torto. Aí ele falou, calma, que eu estava, com certeza, estava muito nervosa, né? Calma, nós vamos resolver isso. Aí, demais da conta, uma dor insuportável, mas não era nem a metade do que ainda viria a doer. Que isso? Foi terrível. Aí o que acontece? Ele falou assim, ó, a primeira coisa que ele falou, anda no consultório, para lá e para cá. Eu andei, ele viu que não tinha nada. Por quê? Aí veio a revelação. Ele suspeitou que eu tivesse tido um AVC. Ah, tá. Entendeu? Olha o livramento da grande enfermidade. Sim. Então, ele falou o seguinte, olha, descartamos a hipótese do AVC. Falei, graças a Deus. Aí ele falou assim, olha, o que acontece aí é o seguinte, nós vamos fazer uma tomografia, né, para ver se não tem nada, mas isso aí é uma paralisia chamada paralisia de Bell. Com certeza você deve ter ouvido falar nessa paralisia. Então, ele falou assim, ó, geralmente isso é causado por um vírus chamado herpes zoster, que ele paralisa o nervo da face da pessoa e causa isso. Falei, doutor, pelo amor de Deus, eu vou ficar assim? Né? Porque, inclusive, Stephanie, o que acontece? Estamos no mês da mulher, né? Sim. A mulher, ela tem esse negócio de autoestima, Sim. sabe? Isso mexe muito com a mulher, a autoestima, o sorriso, tudo isso, né? A vaidade, né, da mulher, acho que a autoestima mexe muito, né? Então eu falei para ele, pelo amor de Deus, doutor, eu vou ficar assim. Ele falou assim, olha, a maioria dos, ele falou assim, eu sei que está ruim, mas a maioria dos casos volta ao normal, alguns não voltam, né? Mas aí o que acontece? Nós vamos ter que entrar com o corticoide, que parece que é um medicamento que eles nem gostam muito de passar, né? Parece que é muito agressivo, né? Então ele falou assim, ó, nós vamos entrar com corticoide e a senhora vai ter que fazer fisioterapia. Aí se eu estivesse trabalhando... É verdade. Se eu estivesse trabalhando, não me dá. É verdade. Né? Aí eu comecei a entender. É isso que eu ia te perguntar, se nessa hora a senhora começou a entender. Eu comecei a entender o agir de Deus, porque ele já cuidava antes de tudo acontecer, né? E aí, eu lembro que eu voltei para casa, eu comprei os remédios, né? E o remédio era forte demais e ainda era para tomar de 4 em 4 horas. E eu ficava contando no relógio os minutos para tomar o próximo, porque a dor era terrível. Nossa. Entendeu? Então, aí o que acontece? Nós olhamos no YouTube, meus meninos olharam no YouTube para mim, descobrimos lá uns vídeos, né? Os vídeos que ensinava a fazer a fisioterapia, para eu não ter que sair de casa, porque eu estava morrendo de vergonha do meu rosto. Eu fiquei em casa, eu acho que as minhas férias inteiras, eu não conseguia sair do lado de fora, de vergonha do meu rosto torto, sabe? E aí eu lembro que até na época, como eu dirigia o culto, né? Eu lembro que uma irmã ainda chegou e falou assim, olha, o Senhor quer você lá na frente. Não é para você ficar aí. O Senhor vai fazer a obra com você dirigindo o culto. Nossa. Então eu falei, agora não tem opção, né? Eu tenho que ir, né?
Eu tenho que ir. Então, assim, foi muito bom esse alerta. Então, eu ficava lá na frente, dirigindo o culto, mas Deus sabe a vergonha que eu estava, porque chama atenção, né? Mas estava muito, assim, aparente mesmo? Tava torto. Esse lado, porque que acontece? Quando paralisa um lado, a tendência é tipo assim, como é que eu vou falar? É tipo como se esse lado ficasse enrijecido e aí ele vem para cá. Ah, tá. Entendeu? Nossa, tava muito esquisito, muito estranho mesmo. Aí eu lembro que eu voltei lá para frente, dirigi o culto e a igreja toda orando por mim, sabe? E eu comecei a fazer a fisioterapia. E aquele trem doía. Meu Deus do céu. E eu não via resultado nenhum. Passou uma semana, passou 10 dias e eu não via resultado. E por fim, eu lembro que eu falei assim com os meninos, sabe? Eu falei assim, quer saber? Eu não vou fazer mais nada. Eu não vou fazer mais fisioterapia, isso não está adiantando nada, eu não vou fazer mais nada, né? E aí eles falaram, não, mãe, a senhora vai fazer. Falei, não vou. Aí eles sentaram comigo, os dois, e falaram assim, nós vamos fazer junto com a senhora. Ai, que legal. Então, assim, a gente sempre foi uma equipe, assim, sabe? Eles falaram assim, ó, nós vamos fazer junto com a senhora. E aí era dolorido demais, eu tinha que soprar balão, e eu não conseguia, minha boca não fechava. Se eu comia alguma coisa, aí eu comia, caía a comida. Nossa, gente, foi terrível, terrível, sabe? E aí foi passando os dias, eu não via resultado, e eu falava, não vou fazer isso mais, eu vou ficar assim. Meus meninos, não, mãe, vamos sentar, que nós vamos fazer junto com a senhora. E botava o vídeo lá e a gente, todo mundo fazendo fisioterapia, sabe? E eu tenho as fotos, tem um vídeo também, depois eu vou mandar para você. Longa do que imaginavam. Os dois estão na estrada há 1 mês e meio. Eles ainda planejam viajar alguns milhares de quilômetros antes de voltar para casa. No roteiro está a carretera austral, na Patagônia chilena, uma das rotas mais bonitas. Então, assim, nosso Deus, foi terrível. Aí, quando chegou, assim, no 20º dia, Tudo isso aconteceu em 20 dias? Em 20 dias. Nossa. No 20º dia, eu comecei a ver um pouquinho de resultado. Sim. Parecia que o meu rosto estava começando a querer voltar. Sim. 20 dias de fisioterapia, 3 ou 4 vezes por dia. Né? A gente tinha que forçar o nervo para ver se ele voltava. Eu não piscava o olho, meu olho ficava só aberto, né? Então eu tinha que usar colírio, ou então um tampão para poder fechar ele, porque não fechava, isso aqui não mexia. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, para eu fechar o olho, eu tinha que fechar assim, ó. Aí ele fechava. Esse aqui normal, e esse aqui eu pelejava para fechar ele, e não ia, aí eu tinha que fechar assim. Nossa. Tanto é que lá nos vídeos, a fisioterapeuta ela falava, se não está dando para fechar, vai com o dedo mesmo, vai com a mão mesmo. Sim, para né? estimular, né? Tenta, eu não conseguia levantar a sobrancelha. Nossa, terrível. Que isso? Aí, conclusão. Aí, quando chegou nos 20 dias, mais ou menos, que eu comecei a ver um mínimo de resultado, eu comecei a criar uma esperançazinha, Sim. né? E assim, depois eu fui ler algumas coisas e falaram o seguinte, se não voltasse em 21 dias, não voltaria. Olha para você ver. Em 21 dias, se não voltasse, não voltaria. Com 20 dias, aí começou a voltar os movimentos, eu continuei fazendo fisioterapia, eu animei, aí eu já conseguia soprar um pouquinho do balão, Sim. porque a boca não fechava, né, para poder soprar. Aí eu comecei a conseguir soprar o balão. Começou tudo muito devagar, Sim. né, a voltar. E assim, durante esse tempo, às vezes eu perdi o sono à noite, eu nem dormia, na verdade, direito, né? Porque o que acontece? Eu lembro de algumas noites que eu passei sentada na sala da minha casa, a impressão, a sensação que eu tinha é que alguém me pegava pelas orelhas de tanta dor. Que isso? E me deixava no ar, assim, ó. Sabe? E aquilo doía. E aí, com o tempo, aí foi melhorando a dor, foi voltando muito devagar os movimentos e eu continuei a fazer. Então, assim, com 20 dias, aí só tinha 10, né, para eu voltar a trabalhar. É verdade, nossa Deus.
Aí eu comecei a pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Porque o Senhor já sabia que eu ia passar por isso. E eu fiquei questionando, por quê? Por que as minhas férias em março? Por quê? Nunca foi assim. Por que agora assim? Fui num monte de gente, mas não ia, ninguém ia mudar, porque era Deus que tinha determinado para o meu próprio bem que as minhas férias seriam em março. Sim. E eu lá tentando mudar o trem. E não ia conseguir. Né? Nossa. Então, assim, para a glória e a honra do nome do Senhor, né? Passou o estudo, passou essa fase. Eu consegui voltar a trabalhar e ninguém percebeu, sabe? Ninguém isso? Percebeu que eu tinha... O que eu tinha passado Nesses naquelas 30 férias? dias. Foi umas férias, assim... misericórdia. Eu não gosto de lembrar dessas Isso. férias. Então foram 30 dias. Quando a senhora voltou a trabalhar, Quando eu tava voltei a normal. trabalhar, estava normal. Não tinha nenhum resquício, nada. Não tinha nada. Nossa, não tinha glória nada. a Deus. Sabe? Então, assim, para a glória e a honra do nome santo e eterno do Senhor Jesus, né? É que eu conto esse testemunho. E, assim, foi lindo. Aham. Né? Deus já fez muitas coisas na minha vida, mas esse é um dos impactantes Sim, mesmo. sim. Eu acho até legal a senhora ter abordado essa parte da autoestima, né? Sim. Porque foi algo que isso mexe com a gente, né? E foi algo que mexeu muito com a senhora, até porque a senhora dirigia um culto, né? Nas Sim, quartas-feiras. Então a senhora aham. estava lá na frente, ministrando. Pois é, Deus provou minha fé. Nossa, que isso. Deus provou minha fé, porque assim, né? Era o nome dele que estava sendo glorificado, né? Então, assim, o nome dele é um peso, o nome dele merece toda a glória. Então, assim, independente da circunstância, né? A gente não canta que vai louvar a Deus, não importa a circunstância, é verdade, né? E, às vezes, a gente mostra o contrário, né? É verdade. Às vezes a circunstância pesa, É. né? Mas aí está na hora de falar, eu quero realmente louvar a Deus, não importa a circunstância, ou eu vou fazer igual Elias e vou me esconder aqui na caverna, aqui, né? É verdade. É verdade. Entendeu? Nossa. Então, foi muito maravilhoso. E maravilhoso. o cuidado do Senhor que você ainda recebeu, né? Alguém, a irmã, né? Ela falou com você. Então você nem sabe quem é, né? Não sei, não Ela sei quem chegou é. a te alertar, Não conheço. o Senhor aham. chegou a te alertar. Foi um cuidado mesmo, as Foi um férias, cuidado. tudo E eu foi. imagino, Stephanie, que aquilo deveria ser um AVC, Sim, sabe? Porque do jeito que aconteceu, né, o Senhor está te dando livramento de uma grande enfermidade. Então, quando eu cheguei lá, que o médico falou, anda para lá e para cá, e depois ele falou, estamos descartando a hipótese de um AVC. Então, assim, isso era para ter sido muito pior. sim, com certeza. Muito pior, Sim. né? Mas para a glória e a honra do nome do Senhor, o Senhor cuida. Amém. Ele cuida dos seus, né? Ainda que nós não mereçamos, somos falhos, mas o Senhor, Ele cuida, Ele está sempre ali atento, coisas que a gente nem imagina que pode acontecer, o Senhor já sabe, Ele sabe de todas as coisas, né? Amém. E a gente vê mal aqui agora, o presente, É né? verdade. É isso mesmo. E a questão também que a senhora ficou se questionando muito, né? Por que Muito. das minhas férias? Por Por que quê? não? Por Por que que mudou? Por Aí, quê? logo depois a senhora viu por quê. Exatamente. E ainda bem que mudou, né? Graças a Deus, porque imagina se eu estivesse trabalhando, né? É, Como que ia ser? Eu ia pegar aquele tanto de dias de atestado, ia ficar preocupada, porque eu me considero uma pessoa muito responsável com o trabalho, essas coisas. Então, eu ia ficar lá pensando assim, meu Deus, eu tinha que estar no trabalho. sim. Né? Isso ia ser terrível, isso ia impedir até o progresso da minha melhora, da minha cura, né? É verdade. E mediante esse testemunho lindo que a senhora acabou de contar pra gente, o que você fala para as mulheres, né, para as pessoas que vão assistir esse podcast, para inspirar elas mesmas, nessa questão de autoestima, de fé, o que a senhora conta para elas? Então, o que eu posso dizer, Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, assim, por mais que você não esteja entendendo o agir de Deus, né? Às vezes acontecem algumas turbulências na nossa vida que a gente não entende no momento e fica se questionando, perguntando, meu Deus, por quê? Por que eu? Por que comigo? Por que nesse momento, né? Então, assim, Deus, Ele é maravilhoso, Ele é sabedor e conhecedor de todas as coisas. Então, ainda que você não esteja entendendo o que você está passando nesse momento, né? Ainda que você nem imagina, mas por que está acontecendo isso? Procure descansar em Deus.
Tem situação que é difícil descansar em Deus, né? Porque nós somos falhos, somos seres humanos. A palavra diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, o Senhor sabe das nossas fraquezas, né? Porém, a gente tem que procurar descansar em Deus, né? E parar de ficar perguntando por quê, Sim. né? Por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo assim? Né? Porque Deus, Ele sabe Sim. o propósito. Deus tem um propósito em tudo, Sim. né? E com certeza, sim, é tudo para a glória de Deus, né? Você vê que hoje eu estou aqui contando esse testemunho, aconteceu em 2019, né? E talvez era para eu nem estar aqui, se eu tivesse tido uma coisa... Algo mais grave. Algo né? mais grave, Sim. né? Então, assim, tudo, por mais esquisito que pareça no momento, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas, né? Então, é isso que eu dei. Se você está passando por um momento difícil, não questiona, não murmura. Está difícil, chora aos pés do Senhor, né? E procura ficar em Deus. Porque ficar em Deus é lindo. Ficar em Deus é entregar-se totalmente, né? De coração, é entregar totalmente, né, aos cuidados do Senhor. Isso é muito lindo, é muito interessante. E só para a gente finalizar, depois que a senhora passou por esse momento, a sua fé, ela foi estabelecida, ela foi um divisor realmente de águas na sua vida? Como é que está a sua fé agora, depois de tudo que aconteceu? Ela foi renovada, com certeza, né? Foi renovada. Eu gosto muito, sabe, Stephanie, de um versículo que tem no Salmo 30, versículo 5, e eu gravo ele bem porque é o dia do meu aniversário, 30/5. Legal. Tem como esquecer. Não tem como esquecer. Esse versículo ele me acompanhou em todas as lutas que eu passei na vida, e olha que foram muitas, né? Onde fala assim que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Então, assim, é perseverança, é fé e é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom, então a senhora sabe que eu sempre dou aquele tchau. Eu quero que a senhora dê esse tchauzinho comigo. Gente, esse foi mais um podcast Elas Inspiram. Eu espero que vocês sejam inspirados por esse podcast. E como eu sempre digo, tchau! Tchau!